noite. Cheguei um pouco tarde, mas estou aqui, né? O que importa é que estou aqui. E vamos seguir, vamos continuar o planejamento aí, né? Continuando o estudo do livro O Mestre de Amor. E o nome do capítulo é Jesus Contigo, né? Vamos falar sobre o Evangelho no Lar com um convidado hoje, tá certo? Chamado Bom Chiquinho. Chamado Bom Chiquinho, chamado Luiz. É só um momentinho. Voltei. Um rapidinho aqui. Lindami Viegas, boa noite, querida. Teve um imprevistozinho aqui normal, né? Acontece. Vamos começar o estudo, capítulo 59 do livro Mestre de Amor, chamado Jesus Contigo. Vamos falar sobre a importância do Evangelho no lar, né? Vou chamar ele aqui. Boa noite, Carol. Patrícia, aliás, né? É Patrícia, desculpa. Elizabeth, olá. Acabou Voltou de voltar agora. nesse minuto. Tá vendo? Não disse a você? Oração, meu Aqui, amor. ó. Pra não dizer que eu sou mentira. Aqui, ó. As velas aqui atrás, ó. Já tava tudo preparado pra Já. Tava. Tá estar vendo, aqui. gente, como é as coisas, não é? A espiritualidade trabalhando, fazendo minhas preces aqui. Grupo Deu certo. Esperança, Boa noite. Elizabeth, com certeza. Não disse que ia dar certo? Aí? Dá certo. Deu certo. Silvinha, Patrícia, tudo bom com você aí? Como é que... Sim, se travar a live, gente, é porque eu dei uma saída e voltei, mas se travar, vocês saem da live e volta. E entra de novo que volta ao normal, tá? Tô E suando aí de você nervoso. está... Respira um pouquinho aí, Zagal. Tauana, seja bem-vinda. Ou entrando Não, aí, deu gente. certo. E aí, querido, como é que foi o dia de hoje aí? Ah, foi tranquilo. Tirando esse contratempo agora, desce, né? Ultimamente o Instagram tá dando uns probleminhas também técnicos, né? Além do nosso alcance também, mas faz parte. E aí, conte-me aí seus projetos, quem você é, se apresente. Opa, volte, querido, você precisa voltar. Expedita, bem-vinda. Internet. Vai entrar, gente, vai dar certo. Mas hoje sai. Hoje a live sai. Ai, Jesus, vamos lá. Aldenice, vamos lá, esperando a resposta aqui do Luiz. Hoje sai, em nome de Jesus. Vai sair. Vai sair. Tá? Estamos esperando um convidado aqui, tá certo, gente? Que deu um probleminha, acho que de internet lá. Não sei se voltou de novo. A energia. Mas acredito que ele volte. Que a internet dele do celular. Vamos esperar por um minutinho. Tá, gente? Tem que ter confiança, gente. Tem que relaxar nessas horas. Se for me desesperar aqui, o negócio não sai, né? Tem que rir um pouquinho. Vou colocar uns filtrozinhos aqui pra animar aqui. Não sei se esses filtros estão por aqui. Tem que colocar uns filtrozinhos assim pra animar um pouquinho, né? Porque o pessoal tá estressado aí, não dá. Vamos mandar emanações positivas para a internet lá. A energia vai voltar em nome de Jesus. Vamos embora, vai voltar, né? Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Opa! Cara, Tava alegrando o pessoal aqui, porque o pessoal tava tenso também, né? Tá todo mundo tenso aqui, mas tem que relaxar, gente. É assim eu tava mesmo. ouvindo, minha esposa tá acompanhando, eu tava ouvindo. Segurando a onda. E Obrigado, aí, viu, ali, querido, se pela... apresenta. Nada. Eu que agradeço aí, seja bem-vindo aí. Vou chamar mais vezes, né? Marquei essa live há um tempinho já, lá atrás. Faz tempo. Isso que eu tava pensando, eu falei, é o tempo que estão marcando Menino. live junto, Então, menino, mas é. deu certo. Tá dando certo. Uhum. Bem-vindos todos que chegam aí, Ari, Leonardo, Patrícia, Aldenice, Expedita, quem mais? Elizabeth, deixa eu ver o pessoal que está aqui, Linda Mia, Ari, Patrícia, Expedita, Aldenice, Leonardo e Silvinha, sejam bem-vindos. Se apresente aí, querido.
Bom, boa noite a todos. Agora um pouco mais calmo, né? Eu tava ansioso por essa live, aí meia hora antes caiu energia aqui em casa. Ai, Jesus. Meu nome é Luiz Fernando, sou idealizador aqui do perfil Bom Chiquinho. Eu sou aqui do interior de São Paulo, na cidade chamada Paulínia, vizinha de Campinas. E estamos aí, né, nesse trabalho. Eu sou espírita desde sempre, na verdade, eu cresci em berço materno espírita e berço paterno católico, né? Mas tomei o rumo do espiritismo na minha juventude, Hum. até aquele momento eu era católico mesmo, de ir 3, 4 vezes na igreja, participar de grupo de jovens, da banda da missa e tudo mais. Mas chegou uma hora que os questionamentos vieram e as respostas foi aqui que eu encontrei. Lá pra cá Já estamos. eu sou de barriga mesmo, desde barriguinha da mamãe já sou espírita já, desde ali do planejamento ali, encarnatório, enfim. Mas assim, todo tipo de base, né, doutrina espírita ou não, tem que vir com uma base, né? Contanto que a criança, o desenvolvimento dela tenha uma base, tenha um Jesus, né, na vida dela logo no início da vida, da encarnação, no caso. É importante, Contanto que independente tenha uma base, nem da religião, eu acho que é importante a criança já crescer com essa ideia, né, de que tem que é, buscar algo. Então, meus pais nunca uhum, puseram nada, né? Meu pai a família do meu pai é muito católica, e a família da minha mãe é muito espírita, né? E sempre viveram em harmonia, nunca teve nenhum problema, nunca identifiquei nenhum problema por conta de religião entre eles, né? Então eu cresci, eu e meus irmãos, com muita liberdade para escolher o que a gente queria, né? Tanto que meu irmão é católico, eu sou espírita, tem um irmão que ainda está naquela fase de uhum. que a Decisão, religião né? dele é quanto, né? Então acredita nas duas É. coisas um pouco, então tá tudo certo. Mas eu acho que o que importa é que ele seja uma boa pessoa, né? Tenha bom caráter, tenha atitudes boas, pensamentos bons, eu acho que é o que vale. Porque É, quando a gente vai para o plano espiritual, o que a gente perguntam pra gente é isso. Se a gente realmente agiu bem, não é? Pensou no bem, não é nem religião. Religião é só instrumento mesmo, ferramenta, né? Bom, é verdade. gente, tem mais algo para falar aí? Alguma live, alguma coisa aí? Para aproveitar aí, tô deixando a Luísa, querido, boa noite. Não, só falar que eu estou muito feliz pelo convite e reforçar, né? Agradeço mais uma vez. Aí eu acho que no finalzinho eu falo de uma live que eu vou fazer Ok. amanhã, mas vamos tocar aqui. Quer fazer a prece inicial ou a final aí? Posso fazer agora, para agradecer. Passa para harmonizar um pouco, vá fazer. Vamos embora. Bom, com os ânimos então acalmando, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade, agradecer pela paciência, né, nesses momentos que somos testados aí, né? A gente sabe que o acaso não existe, né? Então tinha um propósito para que isso acontecesse, né? A live tinha que começar às 7h30, né? Era 7, né? E isso não é a gente que decide, mas graças a Deus estamos aqui com propósito de estudo, com propósito de aperfeiçoamento das nossas compreensões acerca de Deus, acerca de Jesus e de seus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga nos auxilie, e que nós possamos, de alguma forma, levar uma mensagem ao coração daqueles que por aqui passarem. Que assim seja. Assim seja, querido. Muito obrigado pela prece. E hoje a gente vai falar sobre a importância, né, do Evangelho no lar, né, de Jesus no lar. E você gostaria de iniciar o texto? A gente pode ler em trechinhos, em blocos, como é que você prefere? Que o convidado manda na live, eu sempre digo isso aqui, a Luísa enfatiza aí nas lives aí. Eu acho que dá para a gente ler. Acho que esses dois primeiros parágrafos, né? Esses dois grandes Certo. parágrafos,
iniciais e falar sobre eles, e aí depois a gente continua, pode ser? Quer ler ou eu leio? Pode Vou ler ler. e aí eu começo comentando, pode ser? Ok, tá certo. Vou ler, viu, gente? Vamos começar aqui. Capítulo 59 do livro O Mestre de Amor. Para quem não conhece, vou até mostrar a capa de novo aqui. Tem 60 capítulos, ele termina terça-feira, certo? E o nome se chama Jesus Contigo. Vamos começar. E ela fala o seguinte, Dona Joana, né? Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Pode Legal. comentar, querido. Aqui, acho que para começar a comentar, eu queria falar um pouquinho dos laços de família, né? Acho que os laços de família, eles são talvez o nosso maior desafio enquanto encarnados, né? Porque existe uma explicação que a doutrina trouxe para que nós, para que nós estejamos nessa família que nós estamos, né? Que nós nos encontramos, para a gente ter esses pais, para a gente ter esses irmãos, essas relações com as pessoas, né? Mais próximas. Né? E essa explicação ela vem da justiça divina também, né? Que dá para a gente, através da ideia da reencarnação, que a doutrina também apresentou para nós, essas oportunidades de reparação de erros que nós cometemos em outros momentos. Né? E aí, sobre isso também, eu separei, na verdade eu li, eu vou só citar o capítulo 7 do Livro Uhum. dos Espíritos, né? De uma forma resumida aqui, Kardec ele questiona os espíritos sobre a necessidade da vida social, né? E aí, de Uhum. forma resumida, essas perguntas que tem nesse capítulo, né? É, Kardec ele traz para nós o entendimento de que Deus nos fez para viver em sociedade, né? Então ele não deu para nós de forma aleatória a faculdade de falar, a faculdade de ouvir, de enxergar, de interagir com outras pessoas. Não foi aleatório isso, né? Então nós somos dependentes uns dos outros desde do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que um animal, um lobo, sei lá, um animal que vem aí na mente de vocês, quando nasce, se for abandonado pelos pais, as chances de sobreviver são enormes, né? Agora, nós, humanos, quando nascemos, se nós fomos abandonados, em 2, 3 dias, a gente está morto. Né? Então, nós somos dependentes uns dos outros, e isso tem um sentido, né? Tem um propósito, não é à toa. Então, a respeito desses laços, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a espiritualidade explica que os laços sociais, eles são necessários para o nosso progresso. E que os laços de família estreitam os laços sociais. Então, isso significa que nós precisamos redefinir nossa rota, né? Porque a gente gasta muita energia na esperança de mudar o mundo, né? Do mundo melhor. E a gente esquece que a parte do mundo mais próxima de nós é a nossa casa, é a nossa família. Então a gente precisa parar um pouquinho, parar um pouquinho de cobrar outras pessoas, de cobrar o mundo e olhar para nós. E aí perceba que nós estamos diante de uma verdade que a gente não quer ouvir, que é a ideia de que se eu estou inserido num determinado grupo familiar, ali está a grande oportunidade de eu buscar a minha evolução moral, a minha evolução espiritual. Porque se eu não trato bem meu pai, se eu não trato bem minha mãe, se eu não trato bem meu irmão,
né? Se eu não tento compreender eles dentro das suas limitações, né? E se eu não consigo me enxergar também como um ser errante perante a minha família, né? Eu só vejo o erro deles e não enxergo que eu também erro com eles, dificilmente vai ter verdade nas nossas ações e coerência, né? Em buscar isso fora dos nossos laços familiares. A gente fala, não é nenhuma crítica em relação a animais, mas tem gente que trata melhor um cachorro do que a mãe, o pai, né? Então, como que tá? Como que nós estamos nesse sentido? Né? É legítimo a gente lutar para proteger os animais, contra a violência dos animais e tudo mais, mas não é só isso, tem outras coisas antes, né? De repente mais relevantes, né? E que as pessoas muitas vezes fazem isso, briga lá para proteger direito dos animais e tudo mais, mas quando chega em casa, humilha pai, humilha mãe. Então, esse texto do livro, Jesus Conosco, né, do livro Mestre de Amor, do capítulo 59, ele é um convite para que a gente possa buscar essa transformação do mundo, primeiro em nós, na nossa casa, para que assim a gente vai, aos poucos, mudando o nosso entorno, né? E aí acho que mais para frente vai falar um pouquinho disso também. E ela pede aqui, né, ela fala do Evangelho no Lar. No Evangelho no Lar é muito mais além do que simplesmente você sentar, você abrir o Evangelho, mas tem que ter essa intenção que você falou. Tem que ter essa prática, né? É a comunhão, independentemente de religião aqui, não é só espírita não, gente, é evangélico católico. É um dia em que você tem que ter, né? Não é que você só vai orar nesse dia, não, você tem que estar em constante estado de prece, mas é um dia que você vai entrar em comunhão com Jesus, com a espiritualidade. É como se fosse uma para você ter resistência, né, para as dores, para os sofrimentos que vão chegar na sua vida, na sua casa, com seus familiares. É algo que como se fosse realmente uma, como é que se chama aquela, eu esqueci o nome do navio que segura, como é? Âncora. Âncora, assim, como se fosse uma âncora, algo que você está guardando, né? Quando chegar algum sofrimento, alguma coisa que você precisa passar, você já entende, você já passa com mais bom ânimo, com mais alegria, né? E isso, aos poucos, quando se faz bastante constância, né? Você pratica uma vez por semana, vai no mesmo horário, no mesmo dia, constante, constante, vai criando, né, uma egrégora mais tranquila no seu lar, uma energia ali, né, o campo vibratório do seu lar vai melhorando, as ideias vão melhorando, as intuições vão chegando. Não que não vão deixar de existir dores, não vai deixar de existir problemas, mas você vai resolver eles com mais calma, com mais serenidade, não é? E vai beneficiar a sua casa, seus familiares, seus vizinhos, a rua onde você mora, então todo mundo ali ao redor. Não é? Não é só apenas a leitura, é a leitura e a prática, não é? E você falou aí de se encontrar conosco mesmo. É muito fácil a gente ser espírita dentro do centro, mas o problema é a gente ser fora, né? No dia a dia, Exato. dentro do lar, na rua, em outros lugares aí. Pode falar. Exatamente. É o grande desafio, né? Porque dentro de uma igreja, dentro de um centro, dentro de um templo, ser bom é o mínimo, né? A gente entra ali com essa intenção, mas a gente precisa sair dali com essa intenção, né? Então, esses primeiros parágrafos desse texto e o Evangelho no Lar em si, provoca a gente a fazer isso, trazer Jesus para dentro da nossa casa por um momento durante 7 dias, né? Em um dia, por 30 minutos, né? Não é possível que a gente não consiga tirar esse tempo para Jesus, que consequentemente para nós, né? Então, estudar o Evangelho de Jesus modifica o nosso ambiente, porque se nós estamos sujeitos à influência dos espíritos através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos,
através da sintonia, né, que a gente tanto fala. Então é necessário que o nosso lar, que dentro do nosso lar nós estejamos cercados de espíritos benevolentes, amigos do bem, né, que ali vão estar se for convidados por nós. Então quando a Sim. gente convida Jesus, quem que anda com Jesus? É, A gente acaba afastando isso, né? Então o evangelho no lar, como você falou, não é uma exclusividade da doutrina espírita, né? Que na doutrina espírita a gente chama com esse nome, né? Mas qualquer pessoa de qualquer religião precisa em algum momento parar para dar uma repensada, dar uma refletida, pensar nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos propósitos de Deus para conosco, fazer uma autoanálise, né? A gente tem uma vida tão turbulenta, tão corrida, e a gente não, não consegue achar um tempinho, né, para isso, né? E é muito importante, né? Muito necessário, né? E é difícil, como é difícil, né? Começar o evangelho no lar, né? Como quantas coisas surgem, né? Durante esse processo, né? Se você escolhe um dia, aí na outra semana esse dia já aparece alguma coisa e é você dá prioridade disciplina, né? a coisa, né? Disciplina. Coloca em prova a sua disciplina, né? Então Uhum. bem difícil mesmo, bem desafiador, mas é da mesma proporção necessário, né? É o respeito também que a gente tem, né? Porque a espiritualidade, além de eles virem para cá, tem um compromisso, né? Conosco aqui. Eles também fazem, também trabalham, fazem outras coisas. Não é só exclusivo aqui, né? Eles têm um horáriozinho daqui quando a gente se compromete, mas eles têm outros evangelhos, têm outros trabalhos por aí. Não é só aqui. Então a gente também tem compromisso e eles também têm um compromisso conosco. Então, é um compromisso mútuo, respeito, não é? É o horáriozinho. Claro que tem situações inevitáveis, né? De não realmente não tem como fazer, mas dê um jeitinho ali de se puder fazer no mesmo dia, né? Se der para fazer, faça, mas quando você puder mesmo fazer no horário certo, você faça. Nem que seja, eu aconselhava ser uns 20, meia hora no máximo, né? Não precisa também ser muito longo, né? É só uma conversa ali, é só uma oração, uma leitura ali, um estudo rápido, né? Uma mensagem, uma prece. Porque às vezes Exato. a gente acha que tempo, né? Tempo de estudo, claro que é importante, depende do assunto, né, do que for falado, mas eu acho que uma prece tem que ser feita com o coração, mesmo sendo pequenininha, simples. O estudo às vezes é curto, mas de grandiosidade de conhecimento, né, de ensinamentos. Né? Às vezes é bem curtinho, mas você aprende muita coisa ali. Então, não Sim. necessariamente seja uma coisa bem longa. Já aconteceu comigo de o evangelho durar 40 minutos, porque eu falo demais, falei muito. Mas o aconselhar vai ser meia hora, 20 minutos, né? Dependendo do caso. Exatamente. A gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Acho É. que o tempo não é tão importante. Sim, A gente precisa tomar cuidado para que não se torne, por exemplo, uma reunião mediúnica, né? Então a gente tem alguns não, cuidados. não. Tem um ponto aí para falar também, 40, né? Tem que se ser. for 40 Uhum. minutos de discussão, 40 minutos de reflexão, ótimo, excelente, né? E aí a gente às vezes a gente se auto sabota, né? Então a gente fala assim: "Ah, não, mas eu não fico muito na internet, não gasto muito tempo na internet", né? As redes sociais, elas têm os recursos. Se a gente for lá Ah, na configuração, a gente consegue ver quanto tempo a gente ficou naquele dia na internet e a gente vai se assustar. A gente vai ver que a gente tem tempo sim para Jesus, né? A gente precisa se organizar. Como você falou, disciplina, não tem outro jeito. difícil, né? Emmanuel aí nos aconselhando aí, né? Quer Exato. continuar a ler? Vou falar mais alguma coisa? Mas vamos continuar lendo. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem, nos liamos à fé. Nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Aí aqui fala, né, do... Quer falar antes, eu complemento? Pode começar nos comentários dessa parte.
Aqui fala já na constância, né, do Evangelho, que aos poucos a casa vai mudando a energia, os seus pensamentos vão mudando, os seus atitudes vão mudando, e as pessoas que estão no lar, eu mesmo faço só, né, entre aspas, porque meu esposo é da igreja, é evangélica, é um pouco afastado, mas vai voltar em nome de Jesus, e ele respeita, tem estresse nenhum, mas assim, até quem está do lado, quem não acredita muito, mas fica tranquilo em relação a isso, também vai modificando as atitudes, vai ouvindo, né? Indiretamente fica no inconsciente. Eu mesmo falo, eu faço evangelho com voz alta, né? Porque também não é só eu que estou aqui, é Uhum. desencarnados também e tal. E as pessoas do lado vão escutando, vão ficando aquela mensagem na cabeça, inconscientemente. Mesmo não, ninguém se modifica de um dia para o outro, mas aquela sementinha fica plantada ali na cabeça da pessoa, né, da familiar, do esposo, do marido, da esposa, qualquer pessoa. Então, como ela fala aqui, o crime se recolhe ao museu. Então, aos poucos, essas más tendências da gente, né, os maus hábitos, eles vão se apagando aos poucos. Isso não é de hoje para amanhã, de um dia assim, é uma constância, né? Você tem que começar a treinar todo dia ali, um esforço, você tem que ter um esforço. Não é de hoje para amanhã, eu sempre comento aqui que a gente vai amanhecer uma pessoa totalmente paciente, né? Totalmente 100% da nossa fé ali se engrandeceu. Não, é com as experiências, né? Com os problemas, as dores, né, diárias ali, você vai aprendendo e vai seguindo. Exatamente igual eu nunca fui para academia, mas eu imagino que seja assim, né? Você vai um dia, se você voltar e olhar no espelho, você não vai ver nada diferente. Vai 2 dias, vai voltar, não vai ver nada diferente, né? Mas a sua disciplina, a sua perseverança, daqui a um tempo você vai observar a diferença. E o Evangelho no Lar tem um pouco disso, né? E a gente precisa ter a disciplina de fazer, cumprir com aquele horário, cumprir com aquela data, porque chega um momento que a espiritualidade utiliza desse momento para também trazer outros irmãos desencarnados para ouvir aquele evangelho, para ouvir aquela lição, né? Então a gente precisa, a partir do momento que a gente assumir essa responsabilidade, a gente precisa cumprir, honrar com ela, né? Porque não é só para nós, né? Como você falou, você faz em voz alta, indiretamente as pessoas participam, as pessoas ouvem, né? E o Evangelho no Lar, a gente, se a gente faz de manhã, a gente dorme no dia anterior já pensando no Evangelho. Se a gente faz à noite, a gente acorda pensando que naquele dia tem Evangelho. Então só isso já muda o nosso ambiente, já muda o nosso clima, os nossos pensamentos, a gente faz um esforço muito maior para manter os nossos pensamentos elevados, para mantermos um equilíbrio maior. São inúmeros os benefícios da prática do evangelho no lar, mas também são inúmeros os desafios para a gente fazer, né? Precisa de muita perseverança, a gente precisa acreditar que aquilo vai fazer bem para o meu lar, né? Como você falou, não vou fazer hoje, talvez eu não perceba. Vou fazer daqui uma semana, também não perceba. Mas aí eu tenho que voltar. Aí eu falei disso hoje um pouco, que o Davi me chamou para participar, e eu Eu falei um vi. pouco disso. Precisa voltar para dentro de nós. E aí? Não adianta a É, gente ter habilidade só no evangelho no lar de 20, 30 minutos uma vez por semana. Né? E o resto da semana, e o resto daquele dia. Né? E nós, será que nós estamos se esforçando para modificar o nosso ser, para modificar os nossos pensamentos, para modificar as nossas atitudes? Então, enquanto faz a prece, trabalha. Né? Enquanto faz a prece, trabalha. Né? Enquanto faz a prece, anda, continua. Né? Não fica só esperando. Né? A gente tem o costume de terceirizar essas responsabilidades divinas, né? enfim, Mas não existe milagre, né? Se a gente não fizer a nossa parte, é aquela frase que diz, né? Tem uma coisa que ninguém vai fazer por você, que é a sua parte. Né? Então a gente precisa trabalhar nisso também. aí às vezes a gente pede, ore por mim, tudo bem, às vezes a gente realmente precisa de preces, mas não adianta eu orar por você e você não fizer a sua parte no dia a dia ali, né? A prática. A espiritualidade Exatamente. fica ali observando ali,
Bárbara faz o evangelho no lar, fala tanta coisa bonita, mas no dia a dia ali grita com fulano, grita com cicrano, fala mal, fala muita tem o hábito, o mau hábito da maledicência, né? Inventa histórias aí, meu filho, não adianta. Não Você tá adianta, colocando palavras à toa ali no evangelho. não adianta, vai ser em vão, né? É, Vai ser de fachada, né? Você vai mostrar uma imagem, mas que por dentro a verdade é outra, né? E isso a gente não consegue se enganar, né? A gente não consegue. A gente pode enganar quem está vendo a gente, mas a gente não se engana não. quem está à nossa volta. Quem a gente vai atraindo para perto de nós, a gente não. A gente Isso. sabe, né? A gente sabe quem está com a gente, né? É, Então, a responsabilidade grande, é, responsabilidade nossa, do nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, a gente atrai aquelas pessoas, aqueles espíritos que verdade. compartilham da nossa ideia, compartilham da nossa vontade, né? Então, a gente precisa cuidar disso. E o trabalho da espiritualidade no evangelho no lar, né? É aquela ali, limpeza, não é limpeza, é como se fosse uma harmonização do lar mesmo, a da rua, né, onde você fica. O ambiente fica um pouco mais leve, há uma certa dos limiares, mas que a gente traz, que a gente pensa, as formas de pensamento, tudo que a gente pensa fica no ar, porque é energia. Então aquele ali faz aquela limpeza. Aí você, depois do evangelho, quando acorda no outro dia, ou até no mesmo dia, você suja tudo de novo. Ou seja, tem até um vídeo falando sobre isso no os espirituosos no YouTube que estão fazendo evangelho no lar, lá, né? Chegou a espiritualidade, não foi nem evangelho, chegou a espiritualidade no lar e as duas estavam conversando, tava tudo sujo na casa, os miasmas, né? Os pensamentos ali, as Uhum. energias que não são muito boas. Aí fizeram a limpeza, tudo limpinho. Aí eles foram embora, né? Aí as pessoas que moravam na casa eram duas moças, se não me engano, aí sujaram tudo de novo. A espiritualidade, quando chegou, tava tudo sujo de novo. A gente tem que ter a constância, né, dessa energia. A gente tá fazendo a live aqui, mas a gente tem que manter essa energia, esses pensamentos, até a gente dormir, amanhecer É, também com esses pensamentos. O ponto é esse, né? é, Esses momentos de evangelho, de live, qualquer momento que você está em comunhão com Jesus, é um treino, é como se fossem é, várias pedrinhas, várias sementes que você vai colocando aos poucos e aos poucos vão crescendo. Você vai aguando ali, aguando e aos poucos vai aparecendo a folhinha, depois o tronco e assim vai, né? exatamente. Se eu plantei Uhum, hoje, não é hoje que vai dar frutos, né? A gente precisa cuidar. A gente precisa se dedicar, né? Essa planta, né? uhum. Essa semente, né? Porque não adianta, a gente, como eu falei, a gente acaba se auto-sabotando, né? A gente tenta se convencer de que tá tudo certo, que tá tudo bem, que eu tô caminhando em passos firmes para a perfeição, mas a gente precisa realmente refletir a fundo, né? E a gente tem muito medo de nós, do que a gente pensa, do que a gente faz, né? Porque a gente acaba não admitindo, né? E, e isso atrapalha bastante, né? O nosso desenvolvimento. Então, a partir do momento que a gente reconhece os nossos erros, os nossos vícios, as nossas paixões, fica mais fácil da gente tratar elas, né? Igual uma doença. Ah, eu tô me sentindo doente. Ah, tudo bem, então eu vou no médico, porque eu vou descobrir o que que eu tenho para começar a tratar. Às vezes vai ser uma doença, uma enfermidade muito grave, né? Mas eu preciso conhecer para tratar, Uhum. para conseguir alcançar a cura, né, dessa doença. E é a mesma coisa, né? A gente precisa voltar para nós, sermos honestos com nós mesmos, reconhecendo as nossas dificuldades, os nossos vícios, né? Por que será que o que mais me faz sair do sério, o que mais me faz desviar o pensamento, né? Porque Jesus disse, onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Ou vice-versa, não lembro. Mas, mas precisa, Que vale a intenção, meu querido, não tem problema nenhum. é, não sei se foi nessa ordem, mas é, onde que a gente está depositando as nossas riquezas morais e espirituais?
né? Esse é o nosso tesouro, nosso coração está ali, né? E aí a gente precisa enxergar, pegar esses tesouros e utilizar de uma forma benéfica, trabalhar eles. Não é fácil, é um dia após o outro. A gente errou alguma coisa que a gente fez certo aqui, a gente acaba comemorando, mas pode, né, a gente desvia de uma pedra grande, mas tropeça numa pequena às vezes. Uhum. Mas o importante é a gente saber que a gente está caminhando, é importante a gente saber onde que a gente tem mais dificuldade, onde são as nossas fraquezas, a gente caminhar, né? Porque se a gente se engana, se a gente fica negando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, É aquilo mais que sofrimento, né? a gente sofre mais, né? Porque a gente não admite, né? Então, quando a gente fala de evangelho no lar, ele atinge todo mundo, ele atinge as pessoas da casa, ele atinge daqui a pouco as pessoas da rua, do bairro, da cidade, e aí volta naquilo que a gente falou, a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar por nós. É verdade. E essa constância, né? Essa vontade, né? A gente não pode desistir. Realmente vai ter dia que a gente vai errar, vai ter dia que a gente vai acertar. E é normal, porque o instinto ainda está, né, impregnado ali. E a gente não consegue, quando a gente vai tentar fazer alguma mudança, a mudança é algo desconfortável, aí vai ter um desconforto. E esse desconforto realmente é uma coisa ruim. Então é bem difícil a gente se modificar de um dia para o outro, então é um processo. Então o instinto está muito ligado a nós ainda, né? Para a gente controlar uma raiva, controlar aquela cólera, a pessoa ficar encolerizada daquela forma, né? Nem parece a gente, né? Parece até um animal mesmo. Então a gente ainda está muito ligado ao instinto. Então o instinto geralmente a gente não consegue controlar e nem raciocinar. Então a gente tem que se conhecer, como você falou, para a gente entender por que a gente sente raiva, por que a gente sente medo, né? Claro que tem esses pontos, de uma certa forma, protegem a gente. O problema é quando a gente alimenta, quando há desequilíbrio ali. Aí é o problema. Aí você pode até falar coisas desagradáveis, pode ter atitudes desagradáveis. Aí é o problema, né? É, Porque o medo, ele de certa forma nos protege, a ansiedade também. Agora, a ansiedade em excesso, né? Aí prejudica. A raiva, de certa forma, é como se fosse algo para a gente se estimular, mas se for alimentado de uma forma muito grande, né? Nos faz mal. Então, equilíbrio, tudo é de equilíbrio. E constância também. é verdade. Tem a questão da expectativa, né? Às vezes a Uhum. gente, como eu falei, a gente acerta, né, alguma coisa que a gente tinha muita dificuldade de fazer, a gente consegue fazer e a gente se empolga e esquece que podem vir desafios iguais mais para frente, né? Não é porque a gente venceu uma batalha que a gente venceu a guerra, né? Então, a gente precisa ter calma e continuar caminhando, né? Porque a gente vai errar sempre, né? A gente vai escorregar sempre, né? A gente precisa ter a humildade de levantar, né? De se erguer com as forças que nós temos para conseguir vencer essas dificuldades, né? Todo mundo tem, né? Independente da onde mora, independente do quanto que tem de dinheiro, né? Então todo mundo tem essas dificuldades, esses desafios, né? E continua ou eu leio? Eu leio aqui, vamos lá. Ok, vamos lá. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Pode comentar, querido. Aqui vai dar uma complementada, né, dos efeitos, né, que não fica só com a gente.
né? Não fica só na nossa casa, né? Óbvio que a gente precisa, quando a gente faz o evangelho no lar, nosso objetivo principal é a harmonização do nosso ambiente familiar, né? E esse momento de pandemia, ele trouxe para a gente desafios grandes, né, em relação ao convívio familiar. A gente passou a conviver mais dentro da nossa casa, com a nossa família, o que para muitas pessoas, infelizmente, é uma tortura, né? Para muita gente, estar no trabalho, estar na escola, estar no parque, estar no shopping, é um refúgio da própria casa. Por isso a importância da gente equilibrar o ambiente familiar, porque não é fácil, mas é necessário que nós estejamos ali. Nós falamos no início, não é à toa que nós chegamos a uma família, que nós estamos nesta família que nós estamos. E aí mesmo nas famílias que na maior parte do tempo apresenta ali uma harmonia, né, que o amor prevalece, existem momentos de conflito, de provação. Né, e o nosso lar ele precisa ser um lugar onde nós queremos estar, e não um lugar onde nós queremos fugir. Né? A gente precisa querer estar na nossa casa. Né? O que a gente fala, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. A gente precisa ter essa certeza. Né? Acho que todo mundo gosta de viajar, mas a gente precisa gostar de estar no nosso lar, com a nossa família, no nosso ambiente familiar. Por isso a necessidade dessa busca de harmonia espiritual. Né? Se nós acreditamos no poder de uma prece, nós precisamos acreditar que onde os pensamentos, os sentimentos estão unidos com um propósito como esse de harmonia, os benefícios são muito Opa, maiores. Né? Os benefícios deu uma são muito travadinha, maiores. depois voltou. Voltou? Voltou. Não se Voltou, preocupe tá não, bom. continue falando, peraí. Então, quem faz o evangelho no lar sabe, conhece a sensação de paz que fica no ambiente depois que a reunião termina. É difícil explicar, difícil falar, expressar em palavras a sensação. É impressionante a mudança fluídica que acontece na casa que a gente faz o evangelho. Então, as pessoas ficam mais equilibradas, a gente melhora a nossa paciência com as pessoas, com os nossos pais, com os nossos filhos, com a esposa, marido, ou qualquer outra pessoa que convive com a gente. E aí, da nossa casa, nós começamos a levar para fora. A gente começa a levar para o nosso trabalho, Isso. a gente começa a levar para qualquer lugar que a gente esteja. E aí, aquela mudança no mundo, ela vai acontecendo. Né? Primeiro em mim, na minha casa, e depois isso vai se espalhando. Né? E eu sou um pouco chorona no evangelho, tem dia que a energia tá tão forte, né? É algo que eu geralmente sinto, é como se fosse uma mão na minha cabeça. Porque eu não sinto a mão em si, eu sinto só algo passando aqui na minha cabeça, ou desse lado ou desse, né? E tem dia que a energia tá tão boa, tá tão, né, tão bonita, né? É difícil de escrever, que eu, assim, sou um pouco chorona. Às vezes eu choro, né? Agradeço, né? Um choro de gratidão, na verdade. Porque a gente não faz ideia do apoio, da assistência que eles dão a gente, né? E a gente muitas vezes se acha só, acha que nada vai mudar, vai se modificar, porque o problema realmente a gente tem uma ideia daquela hora que não vai passar, que a gente fica perdido mesmo. Mas a gente não pode desistir. Evangelho no lar justamente é para isso, é para a gente entender o que está sentindo, por que está passando por aquilo e continuar seguindo, né? É, verdade. E assim, agora com essa situação tudo fechado, é um novo desafio, né? Porque muita gente deixava para se aproximar de Deus, de Jesus, lá no centro, lá na igreja, lá no, né? E agora com tudo fechado, né? Nós vimos que, como o Davi vive falando aí, o maior centro espírita do mundo agora é a É. internet. Uhum. Estamos utilizando desse recurso para falar sobre isso, né, trazer reflexões a respeito disso,
Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer um evangelho no lar, como só me corrija se estiver errado, a amiga espírita é a Flávia, Isso. Já né? duas pessoas já me confundiram com ela, o nome. Isso, ela falou que no evangelho, que começou a fazer o evangelho no lar online, domingo às 22, Sim, às 20 sim. horas. Isso Trabalho ajuda muito bom. Acompanha, viu, gente? muita gente, porque tem gente que não. Não, faz não. O ambiente familiar, como eu falei, é um verdadeiro sacrifício estar ali. Então, às vezes, a pessoa está lá no quarto, trancada, porque não consegue conviver com as pessoas da família, mas está ouvindo, assistindo uma live dessa e está Uhum. elevando, está harmonizando É. ali aquele ambiente, né? Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso, em algum momento, vai ter um efeito, né? A gente pode não ver imediatamente, mas a gente precisa acreditar, perseverar, É. vai mudar, né? Muda muito. Quem faz o evangelho no lar sabe o quanto muda. E não necessariamente tem que ser um evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Pode ser uma Bíblia, pode ser um livro realmente que você gosta de ler, que fale de Jesus, ou fale do que você acredite também, né? Em Deus, algo superior a você, mas que tenha aquele momento ali de comunhão, né? E a prática, claro, no dia a dia. Exatamente. Flavinha comentou aqui, só rapidinho antes de. Ela colocou aqui: nós somos muito amparados com os desafios, muito mais trabalho no caminho do bem e também muito mais ajuda. Assim, quanto mais trabalho, gente, quanto mais quanto mais evangelho a gente faz, vão aparecendo esses problemas, vão aparecendo essas dores, mais a gente fica mais forte, né? A gente entende por que está passando por aquilo, a gente fica um coração mais acolhido, né? Mais protegido, mais calmo e sereno e passa. A gente precisa passar, a gente não pode fugir. A gente não pode fugir de nós mesmos, né? A gente tem que seguir. O E Diogo. Márcia falou aqui, às vezes fico muito triste com a desigualdade social, dias difíceis, uns com tanto e outros sem ter o que comer. Sim, aí é um momento, né, uma situação bem complicada, e essas situações fazem com que a gente abra o nosso coração, né, para que o que a gente tiver para doar, né, de comida ou um dinheiro, ou se você não tiver como realmente doar materialmente, você dá um abraço, você fala um bom dia, não é? Algo que você realmente possa ajudar de alguma forma. Mas a gente pode, a gente tem recursos, sim, Deus confia É, na gente para fazer temos sim. Hoje cedo eu estava falando da parábola dos talentos, né? Então, isso. o Senhor deu lá os 5 talentos para um que conseguiu outros 5, deu 2 talentos para o outro que conseguiu outros 2. E para aquele que deu 1 talento, ele enterrou, guardou com medo de perder e não multiplicou, não fez nada com o talento, né? E o que isso quer dizer? Todos nós temos nossas capacidades, todos nós temos a, algum recurso para oferecer para alguém. Né? O Evangelho no Lar, por exemplo, tem o momento da vibração, né? O momento que a gente consegue direcionar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para quem a gente quiser. Né? E a gente subestima a força de uma prece, a gente subestima aonde que ela pode chegar. Né? A gente acha que uma prece é pouco, né? Quando a gente fala em auxílio, igual ela falou, muitas pessoas passando dificuldade, e quando a gente pensa em auxílio, a gente pensa em coisas materiais. Né? Agora imagina, todo mundo dando coisa material, e o espiritual dessas pessoas? Então a gente precisa ter o equilíbrio. Né? Então, tem aquelas pessoas que podem dar o material, dão o material, aquelas pessoas que podem ofertar o espiritual que é mais importante ainda, né? Não é tão importante quanto, é mais importante ainda, né? E aí o Diogo falou, qualquer livro é edificante. De fato, quando a gente fala evangelho, é o ensinamento de Jesus, né, em casa, no lar, né? Não o evangelho segundo o espiritismo no lar. Uhum. Então, interessante. Ele complementou Mais aqui um aqui mil, comentário. Pode falar. o Diogo falou, 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal
nos acontecerá se fizermos de Deus o nosso abrigo. Através dos bons pensamentos, boas atitudes, nos policiar mais o que sai pela boca. Verdade. Certeza. Importante vigilância, gente. Oração e vigilância. Outro comentário aqui de Flavinha. Tudo é um convite ao trabalho. Jesus nos convida a servir e ter bom ânimo sempre. É sempre um convite, né? E comentário aqui sobre a situação, né? Infelizmente tem pessoas que estão passando por isso e é um convite de Jesus para a gente ajudar, né? E ela falou aqui do evangelho, por isso que ela começou, né? Porque tem muita gente precisando mesmo de escutar algo. Realmente tem pessoas na família, né? Tem famílias, a maioria das famílias daqui do planeta Terra, a maioria tem problemas, tem dificuldades ali de relação e precisam desses momentos para se harmonizar, para conseguir passar por isso, né? É. Cadê? Patrícia, nunca pensei que ainda existia pessoas próximas a mim nesta situação. Até comentei com a coordenadora e comecei a fazer atividades impressas para as crianças nessa situação. Ótimo. Né? A gente faz o que está podendo, né? O nosso alcance, a gente tem capacidade, tem as mãos, o ouvido, a boca, né? Às vezes tem um probleminha ali de saúde, mas o resto do corpo tá com saúde, dá para fazer alguma coisa. Exatamente. Cadê? Deixa eu ver se tem algum. Tipo, Cadê? a pandemia deu uma diminuída, né? Mas a gente faz a entrega de café da manhã para pessoas em situação de rua, né? E no começo, a gente tinha uma percepção muito. Eu vou falar por mim, né? Eu tinha uma percepção diferente, né? Porque eu achava que o que eles precisavam mesmo era isso, era o alimento do corpo, né? E quando eu cheguei lá e me deparei com pessoas que não queriam o pão, não queriam o café, não queriam o leite, eles queriam conversar, eles queriam de alguém, ter alguém ali para ouvir a história dele, né? E a gente não tem ideia do quanto isso pode fazer diferença para uma pessoa, né? Então a gente tem recurso, né? Nós temos condições de oferecer algo para alguém. Sempre, sempre. Independente da nossa situação financeira, porque não é só isso que as pessoas precisam. E eu sempre lembro de uma mensagem do livro Coragem, que eu não lembro, não me recordo o capítulo e o título, mas fala que a gente precisa fortalecer essa fé, fortalecer essa confiança em Deus, mas também, né, Deus confia na gente também, né? Tanto é que a gente tem essas responsabilidades todas, a gente tem uma família para cuidar, a gente tem uma casa para cuidar, tem um corpo para cuidar. Então ele sabe que a gente tem a capacidade de fazer, ele confia na gente. O problema é que a nossa fé é fraca ainda, né? A gente precisa fortalecer ela. Por isso que a gente desanima, por isso que a gente às vezes acha que nada mais tem sentido ou nada mais tem saída. É porque a nossa fé está um pouco fraca, então a gente tem que procurar fortalecer ela nesses momentos. E às vezes a gente acha que nesses momentos tristes, doloridos, Deus está longe. Mas é nesses momentos que Deus tá mais perto da gente ainda, né? Deus mostrando ali que você é capaz de solucionar aquilo, você tem capacidade sim. Claro que no seu tempo, na maturidade ali, que todo mundo tem uma maturidade diferente, mas o recurso que você tem ali dá para resolver sim, da melhor forma que você pode, não é ser perfeito, porque ninguém vai ser perfeito nessa encarnação, uma encarnação só, né? Mas o que Tem, você puder ali, os recursos, né? Pode falar. tem a questão da intenção, né? Às vezes eu dou É. um pão, dou uma sopa, mas a minha intenção não era, eu não queria fazer aquilo. Uhum. Então, às vezes um olhar para alguém que está na rua, né, uma atenção, uma conversa, com a intenção de realmente ouvir, de olhar para aquela pessoa, faz uma diferença muito maior. Né? O Diogo até comentou aqui, ó, comida podemos dar hoje e amanhã o irmão voltará a ter fome novamente. Uma mão amiga Para na ficará na paciência. consciência para sempre. Muito bom. Né? E é isso, Uhum. né? A gente acha que não pode fazer nada, que a gente não tem talento, né? E a gente tem, né? Se a gente está aqui é porque alguma coisa a gente pode acrescentar para alguém, né? Primeiro para nós, porque a gente tem as nossas obrigações, as nossas funções, os nossos acertos para fazer, mas
Isso passa também pela coletividade, né? Primeiro na minha casa, com a minha família, em qualquer lugar que a gente esteja. E tem um ponto importante antes da gente finalizar, né, que falta só dois trechinhos aqui, Uhum. da mediunidade, né? Mediunidade é uma ferramenta aí para o bem, né? A gente tem que receber de graça, a gente tem que devolver de graça novamente, né? Então a gente não pode usar ela de forma para trocar com dinheiro, outra coisa que for, né? É algo que a gente tem que usar para beneficiar os espíritos sofredores, nós mesmos, né? Então a gente às vezes acha que aquilo ali é uma dádiva, claro, é uma oportunidade de mudar. Mas a gente tem esses recursos, essa mediunidade, é porque a gente está muito endividado, a gente precisa tomar a atitude, né? De fazer o bem, de procurar ajudar, porque muitas vezes a gente só espera alguém pedir ajuda a gente, mas a gente não toma a atitude de procurar perguntar se alguém está bem, se alguém precisa de ajuda, né? Então, o convite que Jesus nos faz aqui é isso, além do evangelho, é a prática também. A mesma coisa é quem faz live, quem trabalha com live aqui, né? Quem se expõe aqui, fala, tem muita responsabilidade no que está falando também, porque está sempre sendo observado a gente, né? Tanto no evangelho como em trabalho, né? Esses trabalhos que a gente está fazendo aqui, e também a gente tem que incentivar as pessoas que têm vontade também de divulgar, né? Seja evangélico, seja católico, contanto que divulgue a mensagem do Cristo. Então a gente tem que incentivar, mas é responsabilidade. A gente tem que falar aqui e no dia a dia se esforçar para praticar, né? É, Com tem uma seu esforço. estrada, né? Uhum. Cadê, ó? Verdade. Esqueci todas as esqueço dos nomes, desculpa, gente. Eu tenho um probleminha com o nome. Espiritismo Zé Lembrei. Dilma. Ele fala o quê? Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sim, às vezes você se deixa levar, vive pelo dinheiro ou vive por algo material, né? Algo temporário. Que vai ficar aqui, a gente vai embora e vai ficar aqui. Então a gente tem que buscar, né? Claro que aonde a gente vive é necessário, o nosso lar, o nosso corpo é necessário para a gente evoluir, mas a gente não deve viver por isso, só por isso. Não é só isso, né? Há algo muito mais além do que isso. Né? A verdadeira vida é a vida espiritual. A gente é um espírito, a gente vive, né? Tá na temporada aqui na Terra e vai voltar para casa depois. Né? A gente não veio de lá para ficar aqui, é ao contrário. Né? E aí a gente precisa Né? enxergar esses recursos que nós temos para que a gente possa trabalhar enquanto nós estamos aqui, né? Hoje de manhã também eu dei o exemplo do nosso lar, né? Do livro ou do filme, para quem não viu o livro, né? Para quem não leu o livro, o momento que André Luiz chega lá no nosso lar, que ele começa a receber o tratamento fluídico, e ele Uhum. questiona, não, eu sou médico, não é assim que se trata, meu querido. É. Né? E aí ele é colocado no lugar dele, fala, não, seus títulos ficaram lá, né? Aqui não serve, aqui a história é outra, né? Então a gente tem um diploma, a gente tem uma formação, tem um emprego bom, tudo isso é responsabilidade, né? O que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos utilizando esses recursos, disponibilizando para o desenvolvimento moral e espiritual da coletividade, individual, da minha família, né? Então, são responsabilidades, né? Não dá para a gente, a partir do momento que a gente sabe de uma coisa, não dá para a gente fingir que não sabe mais. Né? A gente precisa saber entender o que a gente precisa fazer com aquilo. Quer continuar aí, finalizar, o que é que eu leia? Eu concluo aqui, eu leio aqui. Vamos Ok, lá. vamos lá. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem,
a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Muito Bonito linda essa demais, mensagem, né? muito bonito, E ela ainda muito. reforça aqui para a gente fazer a mesma coisa, estar em estado de oração, né? Fazer aquele balanço do dia, antes de dormir, o que é que eu falei, se eu ofendi alguém, se eu me ofendi também, né? Porque tem momentos que a gente se martiriza, tem momentos que a Exato, gente não age muito bem. Então, o que é que eu fiz no dia, né? O que é que eu posso melhorar? Claro que com nossos recursos, nossa maturidade, porque a gente também não é o super-herói, não. A gente faz o que está ao nosso alcance. Mas é preciso esse momento de examinar nossas palavras, o que a gente falou, o que a gente pensou, e amanhã recomeçar de novo, não é? Porque a gente bem sabe que a sintonia na hora de dormir é muito importante. Porque depende muito da nossa sintonia. Se a gente discutir com alguém ou brigar com alguém antes de dormir, a gente não vai para um lugar muito legal, né? Vai para é, sintonia muito boas. Então é importante a gente revisar, buscar a presença de Jesus, da espiritualidade, para que quando você se desdobrar, né, acabei de lembrar de uma coisa, depois eu vou contar a vocês, gente. É... Meu Deus. Quando a gente fosse desdobrar, a espiritualidade é acompanhar a gente, né, para lugares de estudo, de trabalho, um pouco mais tranquilos, para que você consiga fazer o seu trabalho. E o espírito não descansa. Quem descansa é o corpo. E vou contar exatamente. rapidamente aqui, quando a noite passada, não sei se você aconteceram com vocês, mas a primeira vez que aconteceu comigo, eu senti como realmente eu estivesse saindo, não me vi, eu realmente estivesse saindo do meu corpo, eu senti a minha mão saindo, né, espiritualmente, na verdade. Aí eu fiquei meio conturbada, assim, não estava entendendo muita coisa, depois quando eu acordei, eu entendi, né, não sei se aconteceu com vocês já, foi isso que eu senti, nem vi. Não, mas faz parte, por exemplo, da nossa, do que a gente traz durante o dia, né? Então a gente fala às vezes de pesadelo, né? O pesadelo, na verdade, é um acúmulo de pensamentos e sentimentos que a gente alimentou naquele dia que não são bons, né? Como você falou, dormir brigado é terrível, né? É terrível, mas às vezes acontece e aí você precisa voltar para você entender, né? O momento que a gente precisa se conciliar, né? A gente precisa pensar o seguinte: não adianta amanhã eu vou acordar, vou encontrar com aquela pessoa, a pessoa que faz parte da minha vida, a pessoa que tá ali comigo, passando os perrengues, né? E seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe, né? Então a gente precisa se reconciliar, a gente precisa, antes de dormir, agradecer por aquele dia, né? Ao acordar, agradecer por ter acordado, né? Hoje com o Davi também, com o Davi não, na live dos talentos, eu acabei comentando da situação da pandemia, a gente esquece de agradecer por estar respirando, né? Quantas milhares de pessoas queriam respirar, só isso, né? E a gente está aqui vivo, respirando, né? Mas tá na rede, né? Esperando que as coisas aconteçam, esperando a caravana passar, né? E a gente precisa trabalhar, a gente precisa pôr em prática aquilo que nós temos de melhor mesmo, né? Para nossa família, a gente precisa voltar para dentro do nosso lar, olhar no que nós precisamos modificar nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, né? Nossa responsabilidade, não tem jeito, não tem como terceirizar. Gente, Para mim tá desculpa, o áudio estava cortado, foi. Eu esqueci de tirar. Porque às vezes tem uns barulhinhos aqui, gente, eu tiro o áudio para ficar um pouco mais tranquilo para vocês escutar. Porque às vezes o gatinho canta aqui, o outro lá, o cachorro late, é assim mesmo. Flavinha disse que sonhou comigo, mas eu não lembro desse sonho aí. Eu não vi ela no sonho, não a vi no sonho. E eu ia falar uma coisa, só que eu não tô lembrando agora, tá na minha mente agora. Mas quando voltar, né? Estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo? Estão dizendo que eu tô eu tô sem áudio ainda. um trechinho Ai, sem, mas Jesus.
Meu Deus. Enfim, tem alguma mais consideração, mais algum comentário sobre a Só lição de hoje? Evangelho no lar, né? Eu acho que a gente precisa recomendar as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? O Evangelho no lar, para mim e para minha família, minha esposa, meu filho, a gente todo domingo de manhã a gente está lá reunido, né? Então é muito importante. Realmente é difícil a gente descrever a modificação no ambiente que o Evangelho causa, né? O estudo dos ensinamentos de Jesus traz para o nosso lar, mas eu posso garantir que quem fizer não vai se arrepender, né? Só precisa ter paciência, precisa ter perseverança, vão acontecer empecilhos, vai acabar a luz, Uhum. vai acabar a energia da casa, da pessoa, às vezes, né? Mas a gente precisa estar lá, precisa estar firme, precisa estar disposto, né? É aquilo que a gente fala, a gente às vezes está com uma dificuldade, né? Tem alguma coisa segurando a gente para não fazer, mas depois que a gente faz, a gente pensa, nossa, ainda bem que eu fiz, né? Então é aquilo, é perseverança, disciplina, disciplina e disciplina. Lembrei, gente, que ia falar. Um ponto importante também a ser falado, né, dessa questão do que às vezes a gente imagina o espiritismo, né? É algo que está impondo nada, é algo que está instruindo. E você não tem que ter na cabeça que você, claro que tem as suas responsabilidades, seus erros do passado, dessa encarnação, mas não, a gente não pode fazer nada com martírio, né? Não pode fazer nada com auto, né? Você se auto-martirizar ali, eu errei, eu não devia ter falado, não devia ter feito aquilo, né? E fazer essa análise antes de dormir, como eu tinha comentado antes. Não pode ter esse sentimento de culpa, não pode alimentar. Porque a gente ali naquele momento que errou, estava maduro naquele momento, estava um pouco imaturo, um pouco ignorante em relação àquilo. Então você errou, mas tem que se modificar. Você tem que analisar por que aconteceu aquilo. Não é você ficar pensando que não devia ter falado, não devia ter feito. Você ali errou, tudo bem, recomeça de novo. Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia de recomeçar, não é? E é agradecer todo dia por dormir, né? Numa cama, ter um alimento ali, ter um lar, e acordar com a nova oportunidade, né? De recomeçar de novo e sempre não pode desistir. Tem momentos também, e vocês vão prestar muita atenção quando vocês começarem o evangelho, que os problemas, né? Os empecilhos aí, como você falou, né? Pessoas vão tentar desequilibrar. Já aconteceu comigo de 10 minutos do evangelho, alguém discutir por besteira, alguém ficar estressado, eu já me liguei o que era e não entrei. Se eu observar esses momentos, porque vai acontecer, gente. Em live também já aconteceu, antes de começar a live, já aconteceu de alguém se estressar por aqui. Então, tem que, vigiar, orar e continuar. Vai existir sempre, gente. A gente tem que aprender, porque não tem como a gente exercitar a paciência, exercitar a nossa fé sem a experiência, né? As experiências. Não faz nem sentido, né? Se a gente pede paciência, não vem um balde de paciência, não tem problema. Aham. Né? E é isso, que Jesus possa estar conosco sempre, né? A gente possa convidá-lo, né? Para o nosso lar, para a nossa família, para nosso, para nossa rotina, né? Na verdade, ele está sempre batendo na nossa porta, né? Para entrar, né? A gente precisa deixar, né? A gente precisa aceitar a visita dele. É verdade, gente. Tem que sempre procurar intimidade na hora que acordar, na hora que dormir, pelo dia inteiro, não é? Permanecer essa energia, essa companhia, continuar com essa intimidade, fortalecendo mais a cada dia. Porque quando a gente começa um hábito novo, um evangelho no lar, começa a orar com mais, né, harmonia, com o coração mais aberto, demora um pouco para a gente se harmonizar, demora um pouco para a gente ficar mais forte, mas um dia a gente fica. Então a gente não Fica, precisa, não pode desistir, né? fica assim, né? Não é de um dia para o outro, né? Não é uma hora para outra, da noite para o dia, né? A gente vai percebendo aos poucos, né? Mas também a hora que a gente percebe quanto que muda, aí a gente não quer mais ficar sem.
Nunca. Somente as lives, né? Eu comecei as lives ano passado, nunca mais parei, nem vou, viu? Posso diminuir Ah, a frequência aqui, mas não vou parar de fazer, não. Dani para. chegou aí, ou não. Nem que seja uma vez por semana, no horáriozinho ali pequenininho, mas eu vou continuar fazendo. Bom, Eu acho que a partir querido, vai ser assim. Acho que o momento trouxe essas oportunidades, né? A gente ficava muito preso ao nosso centro da nossa cidade e agora a gente pode ir do sudeste ao nordeste, né? eu tô lá em cima ali, ó, tem gente lá embaixo, a Luísa tá lá embaixo, eu tô lá em cima, e assim vai. A gente dá graças a Deus a esses recursos, a gente tem que saber usar esses recursos, não pode ficar na rede social ali, tem que saber usar o tempo, né? Já dizia Emmanuel, já em várias mensagens dele, de usar sempre o tempo, usar bem o tempo, né? De estudar, tempo de descansar, tempo de trabalhar e assim vai, tudo com equilíbrio. Pode fazer Exatamente. as considerações finais, querido, o que você achou da live, o que você achou da Quero mensagem. Deu agradecer, certo, né? Deu certo. agradecer pela sua paciência, pela sua compreensão, né? Mas a gente, como a gente acabou de falar, né? A gente precisa perseverar, né? E aí, acabou dando um jeito, mandei uma foto para a Babi, ó, Babi, colocar a vela atrás de mim vai estar assim. O que você acha? Ah, vamos fazer. Mas ficou bom, ficou ótimo, daquele jeito tá bom. Começou a ia começar a fazer com a luz de. Primeira live à luz de velas, já fez já, Davi? Já fez live à luz de velas? Nós estávamos prestes a fazer a primeira Se live à brincar, luz ele de faz. Se brincar, ele vai. Ele. Eu nem apaguei aqui, ó. Estão aqui ainda, Deixa como ela prova. aí. Né? Mas graças a Deus deu certo. Obrigado mais uma vez. É, foi muito bom, foram muito boas as reflexões, né? Eu fico à disposição para novas oportunidades, né? Fica o convite também para em algum momento você estar no meu perfil para a gente falar de algum assunto também. Vou sim. Pode me chamar aí que a gente tem que estar trabalhando, gente. Cadê? É verdade, tô conseguindo salvar, gente. Vamos orar para que quando terminar aqui eu consiga salvar essa live, porque até agora não deu problema, só deu problema uma vez, que eu saí da aba do Instagram para outra, quando eu voltei a live já tinha saído do ar, né? Tinha que fazer de novo. Mas em Uhum. relação a salvar a live não tive problema, espero que continue assim, né? E cadê? Palestra Davi, já matei barata já. E uma vez, gente, eu tava fazendo live aqui, apareceu um besourinho, eu fiquei só olhando assim, pra ver se ele vinha pra cá, porque eu não gosto de inseto com asa, né? É algo que eu estou aprendendo ainda a lidar, gente. É algo bem um pouco incômodo pra mim. Barata, gafanhoto, tudo que pula e voa aí é um probleminha, gente. E ele falou que já acabou já, gente. A live rendeu 1h15, 16 minutos. Tá tudo ótimo, né? Exatamente, já. Quase não É, tinha, uma hora e foi o 15. mesmo tempo que da live que eu fiz com o Davi, viu? Foi mais ou menos esse tempo. Porque Davi é uma pessoa que fala muito pouco, não é? Ele não gosta muito, né? Acha não, fala não. É. Bom, vai ter alguém querer dar algum recado, pode fazer seu merchan aí, eu querer fazer a prece logo, antes do. É só convidar as pessoas que ainda não conhecem o perfil Bom Chiquinho, chega lá, chega lá, segue a gente. A gente tem também alguns objetivos aí de compartilhar um pouquinho do que a gente lê, do que a gente ouve, né? Conversar sobre a doutrina, né? Ninguém é dono de verdade nenhuma, né? A gente só está realmente aprendendo junto, né? Então convido vocês a seguirem lá o perfil. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar numa live no Centro Espírita Irmão Oscar, encontro dominical que eles fazem às 10 horas, falando sobre a água fluidificada. Então, ó, hoje, Ótimo. o Evangelho no Lar, amanhã, água fluidificada, fecha o final de semana e já começa a fazer o Evangelho amanhã, para quem não faz. Tem falando sobre a água fluidificada amanhã, e amanhã às 10 horas da noite tem Evangelho no Lar com Flavinha, tá, gente? Então, acompanhem aí. Vai ficar gravada, querida Dani, aí chegou no final, mas tudo bem, gente, tá tudo certo. Então,
Já que você fez a prece inicial, eu posso fazer a final, tá? Ou se eu posso chamar alguém também aí para fazer a prece, eu vou convidar alguém aí para ver se alguém entra, né? Todo Né? mundo. Se tem vontade de chamar, ou vai se eu chamar aqui uma pessoa aqui, ver se ele pode entrar, se não, tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Olha, Cristiano, olha, pode. Oi! Pô, vocês me prenderam na live, eu fiquei do começo ao fim hoje, meu. Normalmente eu fico 1 minuto, 2 no máximo, hoje eu fiquei inteiro, tava muito legal essa vibe aí. Parabéns, viu, Babi? Parabéns ao amigo Luiz. Para nós é uma alegria quando a gente vê uma coisa desse tipo acontecer, que é falar de Jesus de uma forma tão responsável e ao mesmo tempo tão descontraída. Parabéns, viu? Poderia fazer a Ou prece eu, para nós, eu, querido? ou eu faço sim. Eu quero primeiro dar uma boa noite aos amigos, dizer que é uma honra estar aqui e sempre que posso estarei, ainda mais vendo essa vibração super gostosa. Agradecer sempre a você, Babi, que quando pode estar lá em palestras Davi Uhum. comigo. O nosso Chiquinho também, cara. O Chiquinho dorme lá um pouquinho antes de dormir, ele está lá na nossa live lá. Ele acorda, Davi Filho me chama às 7 da manhã para fazer a live, aí o Chiquinho chega lá, o Luiz, pô. Então, minha gratidão, viu, meus amigos, porque isso é o que a gente precisa. É fechar um com o outro, manter a vibe. Facilidade a gente não vai ter. Realmente, mundo de provas e expiação, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu acredito que viver a vida é isso aí mesmo, né? E tá tudo certo. Vou fazer a prece e já deixar Vamos o convite embora. aos amigos. Deixar o convite aos amigos, que agora mesmo às 9 da noite eu começo o Céu e o Inferno. Ótimo. E Vou muito acompanhar. obrigado a Babi, muito obrigado também ao Luiz. Eu vou fazer a prece, beleza? Obrigada. Vai lá. Obrigado a você. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, a boa vontade do Luiz, que aceitando o convite à luz de velas, né, da Babi, pôde fazer uma live super, mas super descontraída, de alto nível, e recebam na família deles o amparo, a proteção, e de tabela nós também, que participamos ativamente dessa sintonia, da união desta família espiritual que nos acolheu, que nos acolhe, que se mantém conosco, a nossa eterna gratidão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Muito obrigado aos amigos que nos trouxeram essa excelente live. Um beijo no coração. Obrigado todo mundo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Davi. Beijo para todo mundo. Amo vocês. Tchauzinho.